Programa Magna Vida conversa hoje com Fernando Pinto, presidente da TAP. Nós estamos, Fernando, novamente num momento importante da vida da TAP. Ou seja, nesses 15 anos tivemos presentes diversas etapas da companhia. Me fale da importância do momento que vivemos. Realmente é um momento muito esperado até. Lembra que eu vim para cá 15 anos atrás, no ano 2000, e o objetivo era a privatização. Tanto que eu vim contratado já para terminar o processo de privatização, na época ia ser feito com a Suicep. Nós todos sabemos que acabou isso não acontecendo, os problemas que a Suicep teve, acabou até fechando e isso, abrindo a Suíça. E de lá para cá, tivemos uma oportunidade de reiniciar esse processo em 2001, final de 2001, mas foi quando aconteceu, foi no 11 de setembro, nós desistimos. Ainda fizemos algumas tentativas durante algum tempo, e depois resolvemos parar, consolidar a empresa e reiniciar esse processo em final de 2011. Em 2012, quase que acontece a privatização, estou muito perto, na época, com o Grupo Synergy, o German Economic, e acabou não acontecendo ali na última hora, no último momento, final de 2012. E aí passamos o 2013, então, rearrumando a empresa, porque todo o processo de privatização, inclusive, ele exige muitos recursos da empresa e mais dificuldades de crédito, uma série de outras coisas. Então, durante o ano de 2013 foi todo um processo de recuperação. Em 2014 nós voltamos a falar, começamos a reorganizar para 2015 entrar nesse processo. E com sucesso, quer dizer, finalmente chegamos. Eu acho que a TAP teve uma sorte muito grande de pegar um especialista na área do transporte aéreo, junto com um português acionista, investidor, conhecido na área dos transportes em geral aqui. Não estava no transporte aéreo ainda, mas estava no ferroviário, na área de ônibus, na área do transporte fluvial, enfim. Estava em todas as áreas, faltava até o transporte aéreo. Pessoa conhecida, Dr. Humberto Pedrosa, exatamente. E que o grupo, tem que até para o Brasil é um nome engraçado, mas aqui também, que é o Grupo Barraqueiro. E esse grupo fez 100 anos agora. É um grupo tradicional daqui. E então a união desses dois acionistas dentro da TAP realmente trouxe algo extremamente interessante como possibilidade de futuro. E isso foi assinado em novembro. De lá para cá já iniciamos um processo grande de novos investimentos e tudo mais, graças à injeção de recursos e de todas as facilidades que um processo, a abertura que traz, né? Você perde uma rigidez da gestão que é ligada ao Estado, ao governo, né, para ter uma gestão que você pode ser muito mais dinâmico, muito mais rápido na tomada de decisões e principalmente com acesso a recursos. Né. E esse é o momento que nós estamos vivendo hoje, quer dizer, esse momento já do início da privatização. Acabamos de lançar, semana passada, um processo grande de reestruturação da frota portuária. Já tínhamos feito um investimento pedido de aviões, de 53 aviões Airbus, logo após a privatização. Às vezes só vem lá mais para frente, só vem em 2018, por aí, a partir de 2018. Mas eu acho que a forma mais clara, que mostra a dinâmica, é exatamente essa modificação, mudança que nós estamos introduzindo agora, breve, curtíssimo espaço de tempo, que é o início da operação da nova frota da Portugália. A Portugália vai ter 8 aviões ATR-72,
e mais 9 aviões Embraer 190. Isso muda completamente a dinâmica da empresa, a possibilidade. Nasce agora como a TAP Express, quer dizer, até o guarda-chuva passa a expressar essa nova dinâmica. Sim, sem dúvida nenhuma, ela passa a ser, pelo menos ficar muito claro a ligação dela com a TAP. É uma empresa que está ali para fazer as ligações com a TAP, uma movimentação rápida entre cidades e tal. E um dos pontos, eu diria que muito importante, extremamente importante, é a nova ideia com relação ao porto. Nós vamos passar a ter uma ligação diária de Lisboa-Porto, ao estilo ponte aérea. O estilo ponte aérea que nós conhecemos no Rio de Janeiro. A cada uma hora... Cada uma hora nós vamos ter um avião saindo daqui e saindo de lá. Então nós temos, são 16 voos por dia, vezes 2, quer dizer, nas duas direções são 32 voos por dia. Com as mesmas facilidades de embarque facilitado que foi o sucesso da ponte aérea no Brasil. Aprendemos, obviamente, muito com a ponte aérea e é isso que nós estamos agora fazendo os ajustes finais junto ao aeroporto de Lisboa e junto ao aeroporto do Porto, para ter embarque direto, imediato e tal. Esse voo serve para duas coisas, serve para o ponto a ponto, para a ligação entre Lisboa e Porto, são os grandes centros de Portugal, e serve também para carregar ligações, voos de conexão entre as duas cidades. Fernando, eu queria que você falasse do planejamento, porque esse planejamento da renovação da Portugália estava pronto desde 2012, e já havia o processo de renovação da frota, ou seja, gerir uma empresa tendo o planejamento pronto e livre dessas amarras, agora flui com muito mais. Essa é a grande diferença, quer dizer, principalmente no aspecto de recursos, né? A verdade é que uma empresa que pertence ao Estado, ela não pode ter garantias, principalmente a nível do panorama europeu. Pode ter garantias do Estado, ou seja, o acionista não pode dar garantias para você fazer a obtenção de recursos no mercado. Não é isso, quer dizer, nem o acionista pode colocar mais recursos na empresa e nem garantir qualquer tipo de operação. Então, obviamente, que era muito mais complexo fazer isso. Vocês conseguiram, o seu grupo, você, o Mó, Torres, o Michael na época, como é que vocês conseguiram desenvolver a TAP e fazer a TAP o que é hoje a partir dessas amarras que vocês estavam presos? Que mágica foi, que caminho vocês adotaram? Realmente, quando nós chegamos aqui, a empresa tinha 40 milhões de euros em caixa, e quando nós olhamos as perspectivas, aquilo duraria não mais do que 3 meses. Então, era urgentíssimo buscar mais recursos para que a empresa chegasse ao verão, conseguisse fazer vendas e tudo mais. Foi o que nós fizemos, mas ao mesmo tempo fizemos um plano bastante forte de restauração das malhas e tudo mais, onde nós começamos a mostrar para os bancos que a empresa não iria mais continuar a perder os 100, 120 milhões de euros que estava perdendo todo ano. Então, esse plano teve que ser aprovado por Bruxelas. Bruxelas tinha que ter certeza de que realmente o Estado não estava dando nenhuma ajuda. E nós tivemos que provar que não teria ajuda do Estado, não teria nada. E o plano que nós apresentamos a Bruxelas nada mais foi do que a utilização de Lisboa como um hub para o Brasil e para a África. Tem alguma coisa para os Estados Unidos, ligando então a Europa a esses países. Entrar e mergulhar nessa questão do hub de Lisboa, aliás, mesma posição estratégica que levou Portugal em 1500 a ser o grande país das navegações. Eu queria fazer esse paralelo, mas depois do nosso intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco conversando com o Fernando Pinto, presidente da TAP. E voltamos com o programa Magnavita, entrevistando hoje Fernando Pinto, o presidente da TAP. Fernando, eu deixei no final do último bloco uma questão relacionada a essa posição estratégica. Portugal reedita 500 anos depois essa posição estratégica como o grande ativo da TAP. Me fala sobre esses momentos de transformação da TAP. Isso foi interessante, porque quando nós chegamos aqui, o que se dizia é que a TAP dificilmente teria um futuro,
porque ela ficava situada na periferia da Europa. E o que nós descobrimos efetivamente é que essa periferia tinha uma vantagem enorme, porque ela já era boa parte do caminho em direção a grandes mercados importantes para a Europa, como o Brasil, América do Sul, Estados Unidos, mesmo a própria África e tal. Então nós éramos os mais bem localizados para isso. E foi isso que foi o grande sucesso da TAP nesses tempos todos. Nós conseguimos crescer em 10 anos mais de 100%. Mais do que duplicamos a empresa em 10 anos. Vamos dizer, com base nos próprios recursos. Obviamente que tínhamos que buscar ao mercado alguma coisa. Mas quando nós apresentávamos essa história de sucesso que tinha sido o Hub de Lisboa, conseguimos recursos assim. Tá? Mas nós sabíamos que era finito, até porque os recursos do sistema financeiro são muito mais caros do que do acionista, obviamente. O acionista nós temos que dar retorno e tal, mas são retornos a longo prazo. E para os bancos sempre foi diferente, principalmente com a ausência dessas garantias de Estado, como eu vinha falando já. Então, é algo que deu certo, é algo que se autossustentou ao longo desse processo. Nós tivemos, eu diria, durante 11 anos, facilmente, 11 a 12 anos, nós tivemos total isenção do Estado. A TAP, uma empresa privada, era algo muito parecido. Ou seja, intervenção zero na gestão, mas com o passivo de não poder alavancar. A TAP, como gestora, era privada, como gestão, mas na hora de alavancar tinha os entraves e as limitações legais. Exatamente. Quer dizer, e a verdade é que uma série de outras entraves também existiam. Quer dizer, o Tribunal de Contas da União tem uma série de regras e tem todas as ligações ao orçamento do Estado que nós tínhamos que respeitar e tal. Mas nada disso, dizer, eram problemas tão graves até o momento em que o Portugal entrou na crise que entrou. E a partir daí nós tivemos a vinda do que chamávamos de Troika para cá, né, que era o Banco Central Europeu e mais a Comunidade Europeia enfim, e o FMI, que, como condição básica de dar ajuda financeira a Portugal, impuseram uma série de regras que o governo teve que seguir. E essas regras chegaram às empresas do Estado, coisas que a TAP nunca estava. Só para ter exemplo, até para comprar combustível tinha que ter uma pré-autorização do Tribunal de Contas. E vários outros temas, por exemplo, pessoal, nós tivemos que reduzir salários do pessoal. E por causa disso perdemos muita gente de dentro indo embora para fora, outros países da Europa, até para o Oriente Médio e tudo isso. E a própria dificuldade na gestão como um todo do pessoal, que tinha uma série de normas e regras que nós tínhamos que seguir, e dificuldades no crescimento. Nós deixamos de ocupar determinadas partes do mercado que era obrigatório ocupar porque não tínhamos a velocidade, precisávamos de autorizações que às vezes levavam 6 meses dentro do Estado para, por exemplo, aumentar o número de pilotos, aumentar o número de mecânicos e tudo mais. Então, foi um período muito difícil, e que foi nos colocando numa situação cada vez mais desconfortável, e cada vez mostrando o quanto era necessário a empresa ser privatizada. E eu diria que nesses últimos 4 anos nós conseguimos sobreviver apesar do Estado. E realmente, no momento que aconteceu a privatização, para nós foi uma liberdade. Começar uma nova história da empresa, novos desafios e tal. E tanto que foi isso, quer dizer, quase que comemorado com pedido de 53 aviões novos, aviões grandes, aviões médios. Falando de 330 NEO, que são os novos, novo produto da Airbus, e os 321 NEO também, que são aviões de 200 lugares para transportar longo curso, e são aviões realmente excepcionais que vão mudar a história.
que você fizesse um balanço desses 15 anos. Nós tivemos aqui um marco zero da sua gestão, quando você foi recebido até de forma hostil, e tivemos te acompanhando passo a passo. Mudança do New Look, quando eu registrei funcionários autografando, pedindo para você autografar o desenho. E aí passa para a entrada da Star, enfim, foram etapas importantes. Mas eu queria que você me pensasse momentos que foram cruciais e que você percebeu que sua fórmula estava dando certo. Quando é que você percebe que o plano do seu grupo tinha vingado? Isso foi muito interessante, porque quando tivemos esse problema todo, 15 anos atrás, chegamos aqui, tudo certo, para a Suicé ser nossa acionista e tal, ser tudo privatizado, e tinha entrada de recursos, que era fundamental lá dentro. Quando esse plano cai por terra e que nós tivemos que apresentar para a comunidade o nosso novo plano, que a empresa ia sustentar por si só, a comissária dos transportes, na época era uma espanhola, Loyola de Palácio, me desafiou. Ela diz, nós vamos aprovar isso e tal, mas eu não acredito. Vai ser a primeira vez que uma empresa de transporte aéreo na Europa vai se salvar por si só. Sempre o governo acaba tendo que botar dinheiro. Vocês estão me dizendo e provando aqui que o governo não vai botar. E 3 anos depois, que era o que previa o plano, apesar de ter havido vários outros problemas, as gripes internacionais, o problema do 11 de setembro, uma série de outras coisas, 3 anos depois, como estava previsto no plano, eu fui lá, mostrei para elas, nós chegamos lá. A empresa está já dando lucro, tá? E está aqui o futuro, o que nós vamos fazer. E realmente ela reconheceu, sabe? Realmente nós não esperávamos isso. Eu queria que você falasse agora sobre a importância desse amor, dessa relação emocional sua com a TAP. Por diversas vezes você esteve até para deixar a companhia, mas algo lhe ligou, algo lhe prendeu aqui. Me fala sobre esse aspecto emocional, essa ligação sua com a TAP. Isso tem muito a ver com a Varig, a história Varig. Tá? Porque não há dúvida que tudo que aconteceu na Varig me marcou muito. Porque eu realmente, quando saí de lá, a empresa estava... Eu até hoje lembro qual era a margem de EBITDA da Varig na época, que era uma margem que ninguém tem no mundo hoje. Nós tínhamos conseguido um índice, um nível de excelência na Varig impressionante. Nós estávamos com uma margem de 17% de EBITDA. Quando uma América na época, uma Lufthansa e tal, ficava na faixa dos 15%. Nós não tínhamos capital para poder... A empresa tinha que recorrer à bolsa na época, era essa a forma que acontecia e tudo mais. Mas o que eu não esperava é que a empresa se deteriorasse tão rápido. De uma hora para outra, diferentes estratégias que foram implementadas, enfim, outros problemas, vários que aconteceram. E isso eu não queria ver repetido aqui. Quer dizer, você constrói, faz uma obra toda completa, e o dia que você deixar, tem que deixar ela no rumo certo, e certo de que a coisa realmente está. Eu coloquei como meta isso. Eu só vou sair daqui quando a empresa estiver privatizada, tendo acesso a capital e tendo acesso a pelo menos uma gestão profissional e tudo isso. Aconteceu a privatização, o pior é que me convidaram para ainda ficar mais aqui, então eu devo ficar mais algum tempo, mas é muito importante que prepare alguém para o meu lugar. Mas é pura e simplesmente, a razão de eu ter ficado é essa, é uma responsabilidade profissional. A empresa ainda era do governo e eu sentia que não existia condições de trazer alguém para cá nessa condição. Vou pedir o intervalo comercial e o programa Magnavita volta no próximo bloco conversando com o presidente da TAP, Fernando Pinto.
E voltamos com o programa Magna Vita, conversando hoje aqui em Portugal com Fernando Pinto, presidente da TAP. Fernando, o David é muito conhecido no Brasil como o criador da Azul, mas eu queria que você falasse de um personagem que é muito importante nesse momento da história da TAP, que é o Humberto Pedrosa, um empresário português que entra como sócio desse grupo. Me fala da importância do Humberto nesse momento. Ele tem, eu diria, duas importâncias aí fundamentais. A primeira é que ele, sendo sócio controlador da empresa que controla a TAP, ele traz o aspecto legal com relação à comunidade. Aqui é necessário, na Europa é necessário que 51% da empresa esteja em mãos, a parte do capital, esteja em mãos de alguém que é nascido na comunidade, enfim, tem passaporte da comunidade, não precisa ser nascido. E ele atende esse aspecto. O outro aspecto fundamental é ser uma pessoa da terra, de ser pessoa de Portugal, com origens por aqui mesmo, próximas, mais para o norte, e que conseguiu construir, quase que eu diria um império, não é bem essa a palavra no caso dele, na área dos transportes, mas com muito rigor. E uma pessoa que a gente pode chamar de low profile, pessoa que não aparece. Eu não o conhecia antes. Depois de descobrir que ele era dono de muita coisa. Ele começou nos ônibus, autocarros. Começou nos ônibus, há 100 anos atrás. Essa empresa começou. Depois, o amor dele comprou e veio, enfim, desenvolvendo a empresa. E até chegar a ele, que é uma pessoa que realmente mostrou visão, e aí começou a abrir muito mais o negócio, quer dizer, do ônibus para ir para transporte ferroviário, depois até para o metrô, ele está também no metrô do Porto, e depois também nesse transporte fluvial, ele também está. Então ele transporta grandes massas, serviço de alta qualidade, ele tem uma ligação do Porto para Lisboa, muito interessante também, que nós vamos concorrer com ele agora. E tem uma família também que ajuda ele nos negócios, tanto que o filho dele, o Davi Pedrosa, está aqui conosco, que é o nosso CFO. A nossa estrutura hoje é muito pequena, a estrutura de gestão da empresa são 3 pessoas. Sou eu como o presidente da comissão executiva, é o Trey, que representa o Trey Urban, que chama. Veio do Brasil, pelo trabalho que fez na Azul, exatamente, mas ele então representa o sócio americano, e o Davi Pedrosa, que representa o sócio português. Sinergia que pode trazer essa musculatura na área de transportes para a TAP Cargo, para a própria TAP, o que pode significar isso? Na área de cargas, eu acho que tem muita coisa interessante que pode acontecer, e realmente tem também um investimento grande nessa área, até aproveitando os ônibus, isso, a rede que ele faz isso. Tem todo um conhecimento na área do contato com o passageiro em grandes volumes, que também é muito interessante. Mas eu diria que o principal aí é o conhecimento de Portugal. Não adianta que as pessoas que vêm de fora não conhecem a cultura. E ele vive profundamente essa cultura há 50 anos aqui. Nós mesmos, muitas vezes, temos dificuldade em transitar em determinadas áreas, e ainda não estamos totalmente aptos, formados ainda. Ele conhece, e ele tem sido uma ajuda muito grande, até no próprio sistema financeiro, bancário. Em termos de paralelo, poderia significar o que ocorreu com a Gol, uma migração da área de transporte de ônibus rodoviário para a companhia aérea? A diferença é que ali foi montado do zero. Eu acho que tudo é muito diferente. Aqui é uma empresa que já existe, já está formada e tudo mais.
E o know-how, vamos dizer, da operação aérea é muito vindo do lado americano. Do lado dos transportes, vai mais nessa área aí sim, de tentar uma sinergia em termos de passageiros. Sempre lembrando que são empresas com estruturas completamente diferentes a nível societário. Eu gostaria, Fernando, que você falasse para a nossa Câmara, que desse e finalizasse esse programa com uma mensagem ao nosso telespectador, às futuras gerações, sobre o trabalho que se desenvolveu aqui à frente da TAP. Na realidade, não são só os meus 15 anos de TAP, são os meus quase 50 anos de aviação. Está dentro disso, começando pelos meus voos, que realmente foram há 50 anos atrás, e depois indo para uma empresa aérea que já tem 40 anos, 43 anos, já estou nessa atividade. E é quase um sacerdócio. Transporte aéreo é algo que tem que ser encarado a sério desde o início. E é só assim que se vive. Dedicação muito grande ao que você faz e uma noção enorme da responsabilidade que você tem que ter, pelo tipo de serviço que é e por tudo que está envolvido no transporte aéreo. Agora, é uma área de imenso desafio, porque cada vez mais existe uma competição extremamente forte, sem nunca deixar os princípios básicos de uma empresa de transporte aéreo ser obrigado a concorrer cada vez mais fortemente nessa área. Então, requer uma disciplina enorme, requer uma força de vontade muito grande e requer também, sobretudo, um trabalho de equipa muito grande. E onde se fala de equipa, se fala de lealdade, de trabalho conjunto. E de lembrar que muitas vezes você está à frente de uma comunidade, no caso aqui, que envolve 20 mil pessoas. Eu diria até envolve 20 mil famílias, que é muito mais do que isso. Então, há uma responsabilidade. E saber que aquelas famílias, aquelas pessoas que estão ali, que representam famílias, então, são iguais a você. Tem toda a necessidade, as necessidades que você tem, inclusive da forma de tratamento e tudo mais. Então, eu acho que o aspecto humano tem que estar muito claro no seu dia a dia. Aqui, o aspecto de respeito às pessoas e o aspecto de conseguir que todos estejam motivados para trabalhar em equipe e que respeitem também o objetivo fim, que é o transporte seguro e eficiente dos passageiros. Chegamos ao final de mais um programa Magnavita. Eu queria agradecer muito a participação do engenheiro Fernando Pinto e encerramos assim o nosso programa gravado aqui em Portugal.